lá da igreja Casa da Rocha, na igreja que também pastoreio lá, né? Eu cuido da educação teológica e da missão, ele cuida do louvor. O Silveira tem uma história incrível, né? História de tanto no ambiente religioso, né, quanto no ambiente secular também. E como líder de louvor, ele lidou assim com os melhores músicos, os melhores compositores. A gente cantou uma música da Aline Barros que você produziu, né? E o Silveira conhece todo mundo, né? Uma vez eu estava pregando na igreja, não sei se era pregação ou era estudo, e eu falei de uma música que eu sou apaixonado, assim, né? Não sei se você lembra dessa história. Sim, eu sou apaixonado. Eu falei na pregação que eu sou apaixonado por uma música, que aquela música Estamos Todos Reunidos Aqui, certamente abençoados também. Algo novo Deus está por fazer. A esse povo a quem tanto quer bem, seu Espírito ele vai derramar. Uma igreja santa, forte, edificar. Forte. E aí tem uma parte da música que eu acho linda, assim, é uma música que sempre vem na minha cabeça, que tem uma parte da música que fala assim: para louvor de tua glória, vem Senhor tua história escrever através das nossas vidas. Eu acho essa frase linda. Vem Senhor a tua história escrever através das nossas vidas. E essa música chama Igreja. E aí, por que eu falei isso, né? Porque eu falei dessa música, aí o Silveira vem e falou assim: esse aqui que escreveu a música, né? Trouxe o cara que escreveu. Então ele conhece gente assim, né? Nesse ambiente, dos melhores. Mas ao mesmo tempo, ele trabalha numa igreja, né? Que só tem voluntários, né? Gente de muita boa vontade, 99%. Gente de muita boa vontade, mas nem sempre, né, tem todo o repertório técnico que você tem. Exato. Eu queria que você compartilhasse com a gente essa dinâmica, né, de você trabalhar sempre com os melhores, mas na igreja, que é o lugar onde a gente materializa nosso amor a Deus, trabalhar com voluntários. E é por isso que no último slide eu coloquei isso, né? A ideia de mínimo esforço para o máximo benefício é o pensamento diabólico que leva à mediocridade. Exato. E louvor não pode ter isso. Exato. Né? Exato. E como é que você trabalha isso como líder de louvor lá da Casa da Rocha? Obrigado, bom. Depois dessa apresentação não preciso me apresentar muito, né? Tem sido um prazer caminhar com o Ítalo lá na casa. Espera um pouquinho só. Eu fico com gravador aqui. Tem um gravador aqui. Muito bom. Tudo que você disser está sendo gravado. Está sendo gravado. Acho que eu vou pensar melhor antes de falar agora, sabendo dessa informação. E a gente se conheceu na casa há alguns anos. E a Casa da Rocha... eu sou filho de pastor, só para vocês entenderem o contexto, que eu vou tentar resumir uma história longa, rapidamente. Eu sou filho de um pastor pentecostal, meu pai era pastor da Igreja Assembleia de Deus, e eu cresci nesse ambiente, eu cresci numa família muito musical. Os meus pais eu sou a terceira geração de músicos da família, só que em 3 gerações eu sou o único músico profissional da minha família. Todos os músicos faziam música na igreja, faziam música por hobby. Meu avô tocava violão, que passou para o meu tio, que passou para minha mãe, que passou... E do lado da família do meu pai também. Uma musicalidade sempre muito natural. Nas reuniões de família sempre tem muita música, sempre teve muita música. E eu cresci ouvindo muita música. E eu cresci sem fazer a distinção do que é música gospel e o que é música secular. Esse termo, que é um termo que a imprensa americana criou para diferenciar qual é a música que toca especificamente num universo mais cristão evangélico e qual é a música que é para todo mundo. Eu cresci sem essa distinção. Então eu ouvia clássicos da música cristã evangélica e ouvia também Paulinho da Viola, ouvia Frank Sinatra. Eu cresci ouvindo música de toda sorte. Então para mim nunca fez muito sentido essa separação, porque eu cresci ouvindo música secular, mas com conteúdo muito bom.
todas as músicas com letras muito boas, falando sobre amor, relacionamentos, desafios da vida. E o conteúdo do que eu ouvia sempre foi muito edificante, das músicas em português e das músicas em inglês. Então realmente aquilo para mim era uma coisa só. E isso me deu muita tranquilidade para ir progredindo na música e para ir ouvindo música de todo tipo, mas sempre com um crivo, né? Porque eu, como eu era pequeno, eu ouvia a música que os meus pais colocavam dentro de casa. Então, para eu ouvir, para eu ter acesso a Paulinho da Viola, para eu ter acesso aos grandes intérpretes, Tom Jobim, Gal Costa, Elis Regina, o que eu cresci ouvindo nos anos 80. E junto com isso eu estava ouvindo a música americana, muito música americana, muito Ray Charles, muita Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder, enfim. E as músicas que tocavam no rádio, Madonna, Michael Jackson. Quando eu fiz 7 anos eu conheci Michael Jackson, minha vida mudou. Eu falei, é isso! Eu tinha 7 anos, eu vi o Michael na TV assim, eu falei, cara, agora tudo faz sentido. É isso que eu quero fazer para minha vida. Porque as músicas que eu ouvia até então, eu gostava, elas me tocavam, era emocionante. Mas para uma criança de 7 anos era um pouco chato. Paulinho da Viola, Tom Jobim, tudo era muito bonito, mas eu achava meio chato com 7 anos. Hoje eu ainda acho, brincadeira. Hoje eu gosto muito mais porque eu entendo muito mais. Muitas coisas que eles falavam eu não entendia, não conseguia mergulhar na profundidade da poesia. Hoje eu entendo muito mais e valorizo muito mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que toda essa bagagem musical que eu fui tendo, e ela acaba sendo uma barreira dentro da igreja, muitas vezes por quê? Porque a música ela acaba tendo um gênero, e o gênero acaba às vezes limitando. Vou dar um exemplo. A gente vai tocar às vezes canções na igreja, e aí uma forma dos músicos se comunicarem é falar assim, vamos fazer essa música mais Mariah Carey. Se você nunca ouviu Mariah Carey, essa comunicação já não deu certo, você vai ter que tentar outra. Se a gente falar assim, vamos fazer essa aqui mais um pouco mais Tom Jobim. O que é um pouco mais Tom Jobim? É um pouco mais samba, mais bossa nova. Isso é uma linguagem que a gente usa muitas vezes, e é um recurso, mas às vezes crescendo com músicos que não ouviram música, isso é um problema muito sério. Isso limita muito a comunicação, limita o repertório, limita as nossas possibilidades. Então é um dos exemplos que eu quero usar para dizer para vocês, a gente precisa ampliar as nossas possibilidades, a gente precisa perder o preconceito, porque por muito tempo eu vi grandes músicos cristãos perderem grandes oportunidades de fazerem excelentes trabalhos de gravação em estúdio, simplesmente porque não conheciam o repertório, não conheciam música. Você é um músico que não conhece música. Então assim, ou você é músico que só conhece determinado tipo de música. Isso é muito limitado, porque o universo é muito amplo, a arte é muito ampla. Então você como um pintor, você precisa conhecer os principais pintores. Os principais pelo menos, as tendências, as nuances. Vamos pintar uma coisa um pouco mais impressionista, então vamos pensar em fulano de tal. E se a gente fizesse uma coisa um pouco mais futurista, tem fulano de tal. Para cada coisa tem uma linguagem. E eu acho que, começando já esse papo com vocês, eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa coisa que para mim foi uma coisa muito da infância, que é a experiência de ouvir música, sem preconceito. Procurar boas músicas, procurar bons autores e ouvir diferentes estilos, diferentes gêneros. Um dos grandes recursos que eu tenho na minha musicalidade, por isso que eu trabalho com tantos artistas no Brasil e fora do Brasil, eu acho que é essa capacidade de ter repertório, de conhecer muita coisa, de crescer ouvindo música. São mais de 40 anos ouvindo música de todo tipo que você pensar. Então as pessoas, às vezes, o Ito às vezes me pergunta, o que você ouve? É muito comum as pessoas me perguntarem. E aí quando eu falo que eu ouço de tudo, não é força de expressão e nem é porque eu estou querendo fugir da conversa, é porque eu ouço de tudo mesmo. Ouço música cubana, música sueca, música indiana, música francesa, música brasileira, americana. Se você chegar com um disco, você verá, queria te mostrar isso aqui, é de uma tribo indígena no meio do nada. Fala, legal, dá um play aí, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos entender o que está acontecendo lá. Porque a música também é um veículo de comunicação, né? Que aproxima a gente ainda mais agora com a globalização, com a internet. Então, eu queria muito dizer que é muito importante que a gente ouça música sem preconceito, que a gente se abra para ouvir canções
e para ouvir o que Deus tem para falar para a gente em lugares onde a gente não espera. Uma das experiências, e se eu puder compartilhar com vocês um testemunho, são vários, mas por várias vezes eu me peguei chorando, ouvindo compositores que não são compositores conhecidos pelo universo cristão. E o cara não está escrevendo uma música citando o Salmo 23, e nem o Salmo 91, e nem Tessalonicenses. Ele só escreveu uma coisa que está no coração dele, e aquilo tocou meu coração de uma forma que eu não tinha como duvidar que era Deus, falando com ele e falando comigo. Então, quando a gente se abre para essas experiências, eu tenho certeza que vocês já choraram vendo filmes, já choraram ouvindo alguém recitar uma poesia, um poema. Isso é Deus se manifestando, é Deus tocando aquela pessoa para tocar o seu coração. E eu acho que uma das experiências que a gente precisa manter dentro da igreja, que eu cheguei e peguei o final do que o Ito estava dizendo sobre uma pessoa vir e não entender exatamente o que está acontecendo, mas sentir Deus, é porque Deus se manifesta muito através da arte. E nós somos instrumentos disso, somos ferramentas dele para que ele se manifeste entre nós. Ele se manifesta através de um abraço, de um olhar, de um sorriso, mas se manifesta muito através das canções que nós tocamos. Então, a preocupação com o que fazemos é fundamental, e eu queria destacar isso aqui para vocês. O que eu posso dizer sobre as experiências que eu tenho tido no louvor, voltando, eu só quis fazer essa rápida introdução e dizer para vocês como a música me libertou e por que a música me fez chegar até onde eu cheguei. E Deus, né? Sempre me conduzindo. Agora queria falar sobre o que você introduziu, Ito, que é como eu lido com voluntariado, né, e excelência. Exato. Eu vou dar um exemplo para vocês, que como eu disse, né, eu sou filho de pastor, então eu cresci literalmente correndo entre os bancos da igreja. A minha brincadeira de esconde-esconde era debaixo do banco, entendeu? Não tinha muito, eu ia para a escola de manhã, meu pai passava o dia na igreja, minha mãe também sempre foi muito envolvida, então eu e as minhas irmãs, a gente vivia literalmente dentro da igreja. Muito tempo, eu passei muitas horas de voo dentro desse universo aqui. E uma coisa muito curiosa, assim, que sempre acontecia, é que eu via esses conflitos acontecendo em várias áreas. Eu vou falar do louvor porque é a área onde eu atuo e eu tenho mais propriedade, mas eu costumo brincar e dizer que em igreja é o único lugar onde você vai ver uma pessoa que não fez pedagogia, mas que dá aula para as crianças. A igreja é o único lugar onde uma pessoa que não sabe muito de finanças, mas é tesoureiro da igreja. Em igrejas populares, tá? Acho que aqui isso não acontece. Espero que não. Mas se acontecer, também tem um lado bom disso, mas o que eu quero dizer é que isso geralmente gera conflito. Porque a igreja é o único lugar onde a pessoa canta só no chuveiro, mas na igreja ela dirige o louvor. É só na igreja. Em nenhuma empresa, a pessoa que não sabe de números vai cuidar da contabilidade da empresa. Em nenhuma empresa, a pessoa que não tem noção de administração vai gerir pessoas. Mas na igreja isso acontece. E daí vem os conflitos. Porque o que acontece? É todo mundo, às vezes, no mesmo barco. Numa igreja pequena, por exemplo, em algumas igrejas que eu frequentei, fui membro, onde o meu pai era pastor, meu pai era o que hoje a gente podia chamar de plantador de igreja, não tinha esse termo na época. Mas o que meu pai fazia? Assembleia de Deus, vocês sabem, uma igreja, ainda é por número de templos a maior igreja do Brasil. Então tem muitas igrejas espalhadas, e meu pai era um dos pastores que recuperava igrejas ou plantava igrejas. Então eu me mudei muito durante a minha infância, eu morei em lugares diferentes pelo Brasil, e nesse processo, em igreja pequena, o que acontece? O meu pai, ele abria o culto, tocava violão, cantava três hinos da harpa cristã, depois ele pregava, aí de vez em quando ele corria lá na porta para ver se estava tudo bem na rua, se estava chegando alguém, ele fazia tudo. Aí chegou um outro irmão, que vai ser o diácono, você fica lá na porta então. Aí vai chegando gente, então a igreja vai se formando
E quando eu quero dizer que está todo mundo no mesmo barco, é porque às vezes o irmão que chega lá na porta fala: pastor, estou vendo que o senhor tem que pregar, tocar violão, eu posso tocar o violão. Aí meu pai fala: então toca o violão. Mas aí ele fala: mas eu só sei tocar o Roberto Carlos. Não, mas então não vai ajudar muito. Mas vou te dar um CD e você aprende essas canções aqui, aí você vem tocar com a gente no domingo. Então é na igreja, a igreja é assim, é esse ambiente. Falando bem da origem mesmo, bem da raiz, porque a gente está em São Paulo, que é uma cidade desenvolvida, e as coisas acontecem mais rápido, e a gente entra na internet e acha tudo que a gente quer. Hoje em dia, quem está no Macapá também faz isso, mas eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Então, a gente aqui em São Paulo já estava avançado, eu sou nascido e criado aqui, mas como eu disse, nessas minhas viagens eu vi todo tipo de desenvolvimento de uma igreja, e de dinâmica de igreja. E um dos motivos do conflito é esse: como lidar com a excelência, como buscar a excelência, tendo a consciência de que nós precisamos entregar para Deus o que nós fazemos com excelência, como exigir excelência de uma pessoa que não sabe nem exatamente por que ela está ali. Então, no louvor, eu tenho uma máxima que eu falo isso para as pessoas com muito amor e com muito temor. Eu digo que o louvor não é lugar para iniciantes e para novos convertidos, porque eu acho que a responsabilidade que você tem, você pode estar chegando e se envolver em outros departamentos da igreja, em outras áreas, mas no louvor, na Casa da Rocha, a gente tem uma reunião de 1 hora, 1 hora e pouco. Tirando o período da palavra, compartilhada pelo Ito, pelo Zé, pelos pastores, quem mais fica com o microfone é quem dirige o louvor. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de ministrar a igreja, de preparar a igreja. Eu costumo dizer que o louvor é o cartão de visitas da igreja. O Zé, que é o pastor da casa, ele é um cara conhecido. Muita gente vai na Casa da Rocha porque conhece o Resgate, porque conhece a banda, porque acompanha desde não sei o que, de muitos anos. E pode acontecer da pessoa falar: puxa, o Ito vai pregar domingo, eu vou lá para ver o Ito. Só que eu falo isso para a galera do louvor, como a gente tem essas reuniões como estamos tendo aqui, eu converso com eles, eu falo: a pessoa vem na igreja para ver, de repente, a pregação. Só que ela não sabe que até ela ver a pregação, ela vai ter que aguentar a gente meia hora. Entende? Então pode ser uma tortura, pode ser uma bênção, mas pode ser uma tortura para aquela pessoa. E a responsabilidade, eu falo isso com humor e tudo, e para a gente deixar num ambiente descontraído, mas como eu disse para vocês, eu falo isso com muito temor, porque existe uma responsabilidade muito grande em quem dirige o louvor. As canções que a gente escolhe, a maneira como a gente faz os arranjos, a maneira como a música entra no coração das pessoas, a gente nunca pode perder isso de vista. Nosso horizonte tem que sempre estar, a gente tem que ter sempre isso no nosso horizonte. Olha, a gente não pode baixar a guarda. E se você olhar de um ponto de vista um pouquinho mais de guerra, vamos dizer assim, no Velho Testamento, quem ia na frente da batalha? Em várias situações, não era padrão, mas em várias situações, os músicos iam antes do pelotão. Você ter noção da importância que tem. E aí eu olho até para isso com um olhar um pouco mais espiritual. Nessa hora a gente pode pensar, espiritualmente falando, o que a música significa, a guerra que a gente trava, conhecendo um pouco da história, inclusive de Lúcifer, que dizem que ele fazia música, dizem não, né? A gente tem o relato bíblico de que ele era muito importante e alguns estudiosos e historiadores falam que ele era o principal responsável pela música no céu. E como a vaidade chega nos corações, e tem um livro interessante inclusive que chama Síndrome de Lúcifer, que vai falar sobre ego, que vai falar sobre egoísmo, que vai falar sobre características ruins atribuídas a um artista. Sabe quando a pessoa fala assim: fulano é meio artista? Ser artista não é um problema, é maravilhoso, é um dom que a gente recebeu de Deus. Todos os artistas, a Bíblia diz lá em Tiago que todo dom vem do Pai das luzes. Então se você é um artista que pinta, que compõe, que dança, que faz o que seja o que for, foi Deus que te deu esse dom. Foi Deus que deu o dom para o Marilyn Manson. A maneira como ele usa o dom
Aí é outra coisa, mas não tem como a gente questionar o dom. Todo dom vem do Pai das Luzes, vem de Deus. A maneira como a gente vai usar, de novo, é responsabilidade nossa. Se a gente deturpar, se a gente corromper, se a gente desenvolver essas características ruins de um artista, que são inerentes a todo artista, que são inerentes a um ser humano. Você não precisa ser artista para ser egoísta, para ser arrogante, para ser insensível com as pessoas, para não desenvolver empatia. Não precisa isso, mas geralmente isso pode acontecer entre os artistas. Falar, fulano é meio nariz empinado, porque às vezes as pessoas se enganam e acham que elas são especiais, que elas são melhores que as outras. Então esse é um conflito que a gente tem que lidar dentro da igreja. E aí eu volto lá no começo do papo. Por que isso acontece muito? Porque às vezes você pega uma pessoa que toca violino, aí o cara começa a estudar violino. São horas de estudo. Violino é um instrumento muito chato de tocar. Alguém aqui toca violino? Você? Chato, né? Chato de afinar, chato de tocar sozinho, não é? Eu já peguei um violino e tentei algumas horas, eu desisti. Falei, obrigado, prazer, deixa seu cartão, eu te ligo. Desisti. Porque eu tenho um dom que é assim, se você me der um instrumento, seja ele qual for, você me dá um instrumento, me deixa trancado numa sala e volta, daqui a pouco eu vou estar tocando alguma coisa com aquele instrumento. Esse é o meu dom. Eu não sei... Eu não sou um violonista, um guitarrista, um baterista, um cantor. Eu faço música com o que tiver na minha mão. E o violino é um dos instrumentos que eu acho lindo, o som dele é maravilhoso, mas é um dos mais difíceis que eu desisti muito rápido. Mas tenho uma admiração, e eu quero dizer que um violinista, e qualquer músico, tem que passar horas com o instrumento, se dedicando, se aperfeiçoando, lendo livros, fazendo aula, pagando professor, vendo vídeo no YouTube. Isso vai te levar àquela coisa da máxima de que a prática leva à perfeição. A perfeição é uma coisa distante, eu considero até utópica. Mas você vai melhorando cada vez mais a sua técnica, a sua sonoridade. E aí, eu estou dizendo tudo isso para dizer que... eu estou dizendo isso para dizer, ficou redundante, mas estou tentando explicar que você pega uma pessoa que estuda horas, ele estuda horas o violino dele, 3, 4 horas por dia, para tentar afinar, para tentar não sei o quê, e ele vem tocar na igreja com uma pessoa que pega no violino domingo 15 minutos, e os dois sentam juntos, do mesmo lado, só que aí ele é espala da orquestra de São Paulo. Mas ele vem para a igreja para servir a Jesus. Ele fala, Senhor, eu venho servir com o meu dom, meu talento, meu violino. Aí ele chega com o violino dele e esse cara é conhecido, já viajou o mundo, tocou na Rússia, tocou com os melhores violinistas. Aí ele chega do lado de um cara que tem um violino, não sabe nem afinar direito. Aí os dois vão tocar, né? Aí ele toca... E o outro... É uma porta abrindo. Então os dois do lado. Só na igreja que isso vai acontecer. Só na igreja. E esse é o nosso desafio. Porque aí ele tem duas opções. Aí ele chega para mim, que sou o líder, né? Aí vai chegar em quem essa bucha? Vai cair no colo de quem? Ô Silveira, seguinte, cara, aquele cara que toca do meu lado não dá não, velho. O cara é ruim demais, mano. Mas ruim demais quanto? Não, ruim. Pior que o Kiko no Chaves, tentando tocar violão, cara. Não dá. Aí eu vou dizer para ele, cara, mas não dá mesmo? Não dá. Eu vou conversar duas coisas. Falar, olha, você tem como adotar esse cara? Eu não sei tocar violino. Se fosse um outro instrumento, eu podia trazer ele para perto. A gente está aqui como irmãos, como família. Você tem como adotar esse cara e começar a dar uns toques para ele? Pergunta se ele quer, se ele tem interesse em ser melhor. Ele está sentado do seu lado e às vezes ele nem sabe quem é você. Ele não tem ideia de que ele tem um gênio do lado dele que pode explicar coisas para ele que ele, sei lá, talvez ele vá pagar horrores e não vai conseguir ter esse acesso, porque a igreja também faz isso. A igreja coloca um cara com a bagagem que tem o Ito e todo o know-how dele à disposição de gente como a gente. Todos os livros que ele leu, todas as horas de voo que ele tem, isso é Deus sendo generoso com a gente, falando, ó, vou colocar um cara aqui para servir vocês, porque no final das contas é serviço. Então eu vou pedir para esse cara que é o violonista pró,
para ver se ele consegue dar a mão para o coleguinha e puxar o coleguinha para um nível acima. Por quê? Porque nós queremos a excelência. Agora, a segunda coisa que eu vou dizer para ele é assim, olha, se você não conseguir ajudar ele, e se ele atrapalha você tocar, eu vou separar vocês, porque eu não posso perder você. Porque isso acontece às vezes na igreja. E uma coisa muito comum de acontecer na igreja é os bons... Eu não acho que a palavra bom seja ideal. Os que têm mais experiência, às vezes acabam saindo e vão ficando os menos experientes, porque os menos experientes estão sempre disponíveis. Para não falar os ruins. Então, eles estão sempre disponíveis. E aí essa omissão dos mais experientes, dos mais profissionalizados, dos mais bem preparados, se eles falam, não vou tocar com fulano não, porque putz, não dá, ele nunca afina, ele atrapalha. Ou você pega esse cara e fala, vamos junto, eu te ajudo, isso aqui você precisa fazer, você precisa não sei o que, porque a igreja também tem uma outra coisa que é uma coisa muito séria, gente, que na igreja ninguém nunca vai vaiar você. Ninguém nunca vai jogar um saco com água no palco. Sai daí! Tá ruim! Sabe o Guitar Hero? Você tá... Quem já jogou Guitar Hero? Você tá jogando, quando você começa a errar no Guitar Hero, no joguinho, os caras... O pessoal te vaia. A igreja nunca vai acontecer isso. Qual é o lado ruim disso? É que a pessoa não tem... Porque, infelizmente, o compromisso tem que ser com Deus. Infelizmente, o que eu quero dizer, você vai entender. A palavra veio no lugar errado. O compromisso tem que ser com Deus. Então, eu busco a excelência porque eu tenho um compromisso com Deus. Ele me deu um dom, Ele me deu um talento, e como gratidão eu devolvo a Ele porque já é dele. Senhor, o que eu tenho é teu. Então eu quero fazer da melhor forma possível. Eu quero que a minha musicalidade cumpra um propósito. Se a música for para alegrar, eu quero ver sorrisos no seu rosto, eu quero que você fique feliz, eu quero que você fique jubilante. Eu vou falar, irmão, vai, bate palma, levanta, vamos vibrar junto, vamos celebrar junto ao rei. Se a música for para chorar e para trazer contrição, eu quero que você abaixe a sua cabeça, que você preste atenção na letra e que você se derrame diante de Deus. A música que a gente canta tem um propósito, porque tem uma mensagem. Então, a minha entrega não é exatamente para você, eu não estou pensando diretamente em você, eu estou pensando em Deus me usando como um instrumento para abençoar você. E se a gente tem essa consciência, a gente não desiste da batalha, ou pelo menos a gente demora mais para desistir, porque a gente vai caminhar, porque eu sempre uso esse exemplo, e eu não vou me demorar, eu sempre uso a expressão de Jesus quando ele disse, quem faz a um dos meus pequeninos, faz a mim. Então, eu vejo Jesus em cada um de vocês. E eu vejo Jesus nas pessoas, quando eu toco. Porque eu penso, Senhor, eu estou fazendo para você. Porque se eu faço para eles, eu faço para você, então estamos juntos. Está tudo acontecendo. E essa consciência me ajuda a sempre ter muito temor para fazer o que eu faço. Porque é sempre o serviço. Essa mentalidade do serviço. Então, a excelência, ela também não pode se sobrepor ao serviço. Porque eu já vi músicos defendendo assim, mas para fazer com excelência também não dá. Tem que ser só o Dream Team. A gente vai escolher os 7 velozes e furiosos e vão ser eles que vão fazer o louvor sempre. Eu falei, também não é assim, porque igreja é inclusão. Igreja é caminhada, às vezes a excelência ela atrapalha nessa hora, e vocês estão falando com um cara que preza por isso, que vive disso. Eu sou contratado justamente pelo padrão de excelência que eu tento imprimir no que eu faço, mas na igreja eu não olho com esse olhar. Na igreja eu vou tentar buscar o que tem de melhor em cada coração, e com a experiência técnica que eu tenho, e com os amigos e com as relações que eu tenho, eu vou tentar ajudar quem eu acho que pode florescer. E com amor também eu vou dizer para aquela pessoa que eu acho que não vai florescer, dizer, olha, acho que aqui não é o seu lugar. Acho que você fica mais... Você pode ajudar colocando as letras no telão pra gente. Você pode andar com a gente, você pode ser da turma, é legal ter você com a gente. Você conta umas piadas legais. Só que você, quando toca a bateria, cara, você acaba com a gente. Então assim, fica com a gente aqui, vamos ser amigos, vamos jogar um boliche de sexta-feira.
Fica com a gente, mas você precisa entender, porque alguém precisa falar para ele isso. Entendeu? Porque esse cara nunca fez uma audição ali. É igual o cantor. Com frequência as pessoas vêm falar comigo, eu gosto tanto de cantar, acho lindo vocês cantando. Como que faz para cantar na igreja? Primeira pergunta que eu faço, mas você canta? Eu canto, mas canta como? Eu canto em casa, canto assim, na vida, canto nas reuniões de família, canto em karaokê, adoro um karaokê. Tá, entendi. Aí eu pergunto, mas e a experiência de igreja, de cantar em comunidade, cantar para as pessoas? Você tem? Já teve? Essa ainda não. Fala, então assim, a gente precisa descobrir se você está apto para fazer isso que a gente está fazendo. E aí você traz a pessoa para dentro desse universo, porque ele é um voluntário, né? O voluntariado é uma coisa linda. Eu acho lindo o voluntariado, você se dispor e falar, eis-me aqui. É o que nós temos que dizer para Deus. Só que nem sempre a sua função vai ser na música, entende? O seu eis-me aqui, porque também tem isso, às vezes a gente precisa corrigir. A pessoa vem com uma distorção de que ela fala, vou chegar lá na igreja, não tem que fazer audição igual o The Voice, então acho que é mais tranquilo. Então eu tenho um sonho de cantar, eu vou falar que eu canto, eles vão deixar eu cantar, eu vou pegar o microfone, domingo que vem eu ponho a melhor roupa e venho cantar. Não é simples assim. O que vocês assistem no domingo é só o resultado de uma semana. Eu costumo dizer para o pessoal de louvor da Casa da Rocha, o louvor de domingo que vem começa quando acaba o de domingo agora, porque eu já estou pensando no repertório de domingo que vem, quantos ensaios nós vamos precisar fazer na semana, quem vai cuidar das letras, com quais músicas eu vou precisar falar, quem vai estar disponível, quem não vai estar. Acabou agora, eu já estou pensando lá. E a pessoa, às vezes, muitas pessoas se iludem, acham que é simples, que é fácil. Quero chegar domingo e cantar. Vamos lá. Não é tão simples. Aliás, não é nada simples. É entrega, é serviço, é compromisso, é doação, mas sempre servindo ao Rei, e através do Rei e a consciência do serviço dele, nós servimos os servos. E servimos uns aos outros, né? O dom, a gente tem falado muito sobre isso na casa, que dom é serviço em todas as áreas, né? Desde o diácono que cuida lá da porta, até quem prega, até a pessoa que cuida de organizar os bancos, quando ninguém está vendo que ela está fazendo esse trabalho. Para estar tudo organizado aqui, alguém já fez isso antes da gente chegar. E quando a gente sair, vai ter alguém que vai vir apagando as luzes, desligando os ventiladores. Isso é serviço, isso é trabalho. E a gente edifica uns aos outros fazendo isso. Então, se eu puder compartilhar, aliás, se eu puder encerrar esse papo, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu já falei quase 40 minutos. E são muitas histórias, isso aqui poderia ir muito longe. Mas a maneira como eu lido lá na casa e a consciência que eu tenho tentado compartilhar, eu estou citando muito a Casa da Rocha porque é o projeto no qual estou envolvido nos últimos 10 anos da minha vida. Em fevereiro vai fazer 10 anos que a gente está junto lá. Eu estou desde a reunião 0001. E tem sido uma empreitada de serviço mesmo, de entrega. E uma coisa engraçada que aconteceu comigo na Casa da Rocha foi que, por eu viver nesse universo de igreja, chegou um período da minha vida que eu falei, agora eu acho que eu não quero mais ficar tocando na igreja, porque eu toquei a vida toda. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, eu queria fazer uma outra coisa, mas eu quero continuar fazendo música, mas eu não queria ficar fazendo mais música aqui na igreja, assim. Eu não sei, eu queria outra coisa. Deus respondeu a minha oração, me colocando para trabalhar profissionalmente, entre outros músicos. Mas dentro do universo da igreja, eu comecei um quarteto que chama FLG, e a gente começou um quarteto que chama Feeling. A FLG virou um apelido carinhoso. E a gente, com o FLG, eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo que eu nunca tinha feito na minha vida. E um trabalho de visitar outras igrejas, conhecer outras igrejas. A gente tocou nesse Brasil inteiro, praticamente, durante 10 anos sem parar. 10? Não. De 95 a 2010, 15 anos. Foram 15 anos ininterruptos de serviço itinerante, viajando, tocando, fazendo shows, conhecendo pessoas. E tocando desde Marcha para Jesus, para milhões de pessoas, até reuniões de 5, 10 pessoas.
Então, isso foi Deus o tempo todo me mostrando, me falando sobre excelência, sobre voluntariado, sobre serviço, sobre entrega. E o que eu posso dizer para vocês é isso, para vocês estarem atentos, porque o voluntariado é uma coisa linda e maravilhosa, e é assim que a gente tem que se apresentar diante de Deus e diante do reino. E ao mesmo tempo a gente não pode perder a excelência. Esse tópico 3, que a arte deve ser realizada com total excelência, é uma busca que a gente tem que ter, todos nós, porque a igreja, de novo, se você não olhar isso do jeito certo, você pode se perder fazendo música na igreja, ou fazendo qualquer tipo de arte na igreja, porque você não vai ser muito exigido, no sentido de ninguém vai jogar um saquinho com água no palco e falar, desce, sai daí, ou exigido assim, se você não estudar 15 horas por dia, você não toca nessa banda. As bandas de rock, por exemplo, são assim. Várias bandas de rock, o guitarrista, ele, antes de tocar, eles perguntam assim, quantas notas você faz por segundo? O cara, faço 25, não, tem outro que faz 50. O cara nem tocou, nem pegou no instrumento, mas para você ver o critério, são vários critérios de avaliação. E tem essas coisas acontecendo, então o nível de excelência é muito alto, a exigência é muito alta, a cobrança é muito alta. E nem sempre isso está sendo feito, aliás, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não está sendo feito para Deus. É uma coisa pessoal, é ego, é orgulho, é dizer, eu toco 50 notas, você toca 20. É uma coisa para desmerecer o outro. E na igreja a gente tem que deixar tudo isso para trás. E onde o melhor vai dar a mão esquece melhor e pior, bom ou ruim. De novo, o mais experiente vai dar a mão para o coleguinha menos experiente e falar, vem cá, vamos andar junto. E depois de um tempo você cobra. Lá na casa, por exemplo, o último exemplo que eu vou dar. Você pode chegar lá na casa e andar com a gente durante um ano. Você fala, olha, eu não tenho experiência no louvor, eu nunca fiz isso, mas eu queria me doar. Eu já vi muita gente florescer durante um ano. Florescer num jeito que você fala, meu Deus, a pessoa chegou aqui e tinha vergonha de falar com as pessoas. Um ano depois está dirigindo um louvor, desce, pega microfone sem fio, vai lá atrás, abraça, volta, canta, rege a banda, rege a igreja, rege a letra que está entrando, faz tudo, dá um show. Floresceu. Teve a oportunidade da vida dela. Porque muita gente, e eu nessa hora eu sou muito grato a Deus, e a música americana dá muitos exemplos disso pra gente. Se você pegar Whitney Houston, se você pegar a própria Mariah Carey que eu citei, estou falando de grandes ícones, da música mundial, e tem vários exemplos. Eu entrevistei um pianista muito famoso, que chama-se Robert Glasper. É um cara que faz um jazz contemporâneo. Ele estava no Brasil em junho, e a gente conversou, e eu perguntei para ele, como que você começou? Como o piano entrou na sua vida? Ele falou, cara, minha mãe era líder do louvor na igreja. Tinha um piano lá no canto da igreja, eu com 6 anos já ficava lá, tentando tocar. Foi assim que eu desenvolvi minha musicalidade. Então isso é muito comum lá. E não é uma coisa muito distante da nossa realidade, não. Aí eu contei para ele a minha história. Eu falei, cara, eu cresci na igreja também tocando assim. Não tinha piano na minha igreja, eu comecei com um cavaquinho. Tá ali, né? Mas cada país com a sua cultura, com a sua realidade. Ele, legal, não sei o quê. E eu falei para ele da minha experiência, da minha vivência. Então, para você ver como é muito parecido. E como a igreja vira esse lugar, esse solo fértil, onde a gente consegue florescer e produzir, e a 100 por 1, sabe? É na igreja também onde isso acontece. Mas a gente precisa ter esse discernimento, de ver quem está florescendo. Então, para não julgar o livro pela capa, vamos caminhar. Então assim, como eu resolvo esses conflitos? Caminhando. Você tem experiência? Tenho, que bom, estamos precisando de gente experiente. Se você não tem experiência, mas está com a gente, está caminhando na igreja, está firme, está engajado, está com o coração queimando para servir, então caminha com a gente. Se você for florescendo no meio, Deus vai confirmar o seu chamado, é Deus que vai fazer. Se Deus, depois de um tempo, e aconteceram vários casos na casa, em alguns casos eu tive que pedir para a pessoa, falar, acho que não é isso, né? Você percebeu. Então, eu percebi, não deu. É muito legal quando isso acontece, porque é delicado também você falar, você não serve para estar aqui. Difícil, né? Dizer, você não serve para estar aqui.
Principalmente porque no final do ano, quando todo mundo viaja, no ano novo, a pessoa está lá. Então às vezes ela não toca aquele violão excelente, né? Mas quando não tem ninguém, talvez ele seja a pessoa para naquela reunião de oração, que não vai ninguém, ele serve. Nenhum músico está lá, o músico está no domingo. Mas aquela reunião de quarta-feira, que precisava de alguém para ajudar ali, para acompanhar, essa pessoa, por favor, toca. Melhor você. Agora, quando é muito difícil, aí a gente usa a máxima, antes só do que mal acompanhado. Então assim, melhor deixa sem o violão, porque se atrapalha quem está tentando cantar. Mas você entende? Isso acontece na igreja e a gente precisa falar sobre essas coisas. Então não é fácil, não tem resposta rápida para uma coisa complexa, porque nós estamos tratando com vida, coração, sonho, em alguns casos chamado, né? Então a gente precisa ter muito temor, pedir muita graça para Deus, diálogo. O convívio é fundamental para desembaraçar esses nós. Mas Deus, por graça e misericórdia, tem ajudado muita gente. Eu espero que Ele ajude vocês também. E conta com a gente, que eu puder compartilhar de experiência, de dúvidas. Fica à vontade para falar o que eu puder ajudar. Tamo aí. Peraí, fica aqui. É incrível, quando eu convidei o Silveira, eu falei assim, vou chamar, eu acho que ele não vai falar não, mas eu vou chamar. Porque pensa um cara ocupado no sábado, amanhã são 3 cultos, né? Amanhã são 3. São 3 cultos. Então eu dirijo os 3 cultos, tem os ensaios sábado e os 3 cultos tá quase 2.000 pessoas, né? Então é uma responsabilidade sobre os ombros assim muito grande. E aí, quando eu chamei ele, falou assim, claro que eu vou, né? E ele falou, só vou ter um ensaio e tal, não sei o que, vou terminar o ensaio e já corro pra lá. Eu falei assim, putz, olha o coração do cara, incrível, né? Aí já fiquei assim, muito animado, muito entusiasmado com o coração do Silveira. Aí eu descubro que hoje é o aniversário dele. É aniversário do Silveira hoje. Então ele está com vários compromissos, tinha vários compromissos hoje. No intervalo, ele veio aqui compartilhar pra gente e é aniversário dele. Assim, isso mostra que ele fala, da maneira como ele fala, é o amor dele a Deus. É isso que a gente estava compartilhando. Que a nossa vida expressa o nosso amor a Deus em tudo que a gente faz. Vamos orar pelo Silveira, vamos ficar em pé. E a gente já encerra também. Pai, muito obrigado. A gente está reunido aqui como igrejas que o Senhor tem materializado o Teu Evangelho. Como é bom estar no meio do Teu povo, entre irmãos que, ó Deus, amam o Senhor e a gente aprende a amar o Senhor amando o nosso irmão. Ó Deus, muito obrigado pela disposição do Silveira em vir compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida dele, tudo aquilo que o Senhor tem materializado de virtude, de graça. Muito obrigado, Deus, porque a gente olha, ó Deus, para a vida do Silveira, para o coração dele e a gente reconhece a Tua presença. Por isso, ó Deus, continue abençoando a vida dele, continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor continue nos auxiliando a sempre ter humildade para reconhecer que nós não sabemos nada. Ó Deus, mas estamos diante de um Deus que nos chama, ó Deus, nos dando dons, dando criatividade, inteligência, ó Deus, capacitações para aprender, ó Deus, a servir ao Senhor com total excelência. Amém. Por isso, ó Deus, continue abençoando, dando ao Silveira muitos anos de vida, ó Deus, podendo continuar sendo instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja. E abençoe todos nós. Ó Deus, em especial o pastor Vu, ó Deus, que está internado, que o Senhor, ó Deus, o auxilie nesse instante, ó Deus, para que ele tenha plena recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.